Olá, amigos, amigas do Evangelho de Jesus no Lar, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Sabedores que quem cultua o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo, estamos aqui reunidos neste propósito de amor. Eu, Norma, e a nossa irmãzinha Vânia, hoje daremos início ao capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, salvação para os ricos. Assim, vamos então fechando os nossos olhos para a nossa prece inicial? Graças a Deus, obrigado, mestre querido, por esta oportunidade de estudo das suas mágicas palavras de amor. Permita, Senhor, que sejamos inspirados pelos amigos espirituais que, em seu nome, participam desse nosso encontro, mas, sobretudo, pedimos muita proteção ao nosso Pai Maior para que o nosso estudo transcorra no mais perfeito equilíbrio e aprendizado para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos então à leitura do item 1, Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então, meus irmãos, essa passagem significa que é impossível servir a duas vontades opostas ao mesmo tempo, especialmente a Deus e as riquezas materiais. Emmanuel, com a psicografia de Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 142, Um Só Senhor, nos esclarece que se os cristãos de todos os tempos encontrarem dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a que devem servir. Ou seja, meus irmãos, os primeiros cristãos, eles suportaram sacrifícios porque, a exemplo de Jesus, buscaram vivenciar o Evangelho, porém, mais tarde, interesses materiais e de poder fugiram dos ensinamentos do Cristo, não é? E aí nós observamos ao longo da história os desmandos, né, da igreja oficial, com aquela questão da Inquisição, queimando médiuns. Então, como o reino do Cristo ainda não é o da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária, ou seja, nos desviamos e distorcemos segundo os nossos interesses, os ensinamentos de Jesus. Não dá para dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se nos desviamos do caminho central,
nos desequilibramos, certo? E o desequilíbrio ocorre quando temos em tão grande estima aquilo que brilha e encanta os olhos, ou seja, o vício da opulência, né? Antes daquilo que toca o coração, que é o amor divino, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é importante assimilarmos que o Mestre Jesus não condenou a riqueza, mas advertiu quanto ao perigo de o homem rico tornar-se um escravo da fortuna. Ele demonstrou plenamente quão difícil é para o rico renunciar à sua riqueza. Jamais o censurou pelo pecado de possuí-la. E que pecado é esse, meus irmãos? Pecado no sentido de acúmulo com avareza e egoísmo, não é empregando para o bem dos irmãos encaminhada. Agora, quando utilizada, por exemplo, para criar empresas que possibilitem postos dignos de trabalho, ou auxiliar na educação, na ciência, na arte, nas instituições de caridade, ou seja, no bom propósito, aí sim, né? Ele foi digno do empréstimo que recebeu de Deus. Então, é sobre a dificuldade de um homem rico renunciar à sua riqueza que o item 2 desse capítulo vai tratar. Vamos à leitura? Então, um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe. E Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, e amai ao vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos estes mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segui. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. São Mateus, capítulo 19, versículos 16 e 24, a 24. São Lucas, capítulo 18, versículos de 18 a 25. São Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 25. E tem uma nota de rodapé esclarecendo. Essa figura audaciosa pode parecer um pouco forçada, não é? Porque não se vê a relação que existe entre um camelo e uma agulha. Isso resulta de que, em hebreu, a mesma palavra se emprega para designar cabo e camelo. Na tradução, se lhe deu essa última acepção. É provável que a primeira era a que estava no pensamento de Jesus. Ela é, pelo menos, mais natural.
Então, meus irmãos, vamos ver como podemos analisar essa parábola, né, do mestre. A primeira parte da resposta de Jesus é que o jovem deve guardar os mandamentos que ele afirma já ter observado desde a juventude. Quando esse jovem questiona o que mais falta, Jesus o convida a vender todos os seus bens, distribuir o dinheiro aos pobres e então segui-lo. Nesse momento, o jovem reage, demonstrando a dificuldade de apego, não é? O apego aos bens materiais era um obstáculo maior do que seguir os mandamentos, meus irmãos. Ele não estava disposto a abrir mão de sua riqueza, ficando triste e se afastando, ou seja, deixara-se escravizar pela posse insensata dos valores que as traças roem e a ferrugem corrói. A riqueza é um louvável bem, mas transitório e perigosamente imantador, dificultando ao espírito fraco a ventura e o prazer definitivos nos céus. Essa aventura só é conquistada, no caso daqueles ricos, quando a empregam no amor ao próximo. Essa é a lei de justiça de Deus. Jesus a ensina quando profere: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ele falou isso em Mateus, capítulo 25, versículo 40. Naquela história lá da parábola do bom samaritano, que fez o bem sem olhar a quem, né? Quando o sacerdote e o levita tinham passado pelo homem que havia sido assaltado e estava desmaiado na estrada. Então, o samaritano fez o essencial, não é? Ele colocou em prática os ensinamentos do mestre, significando que não basta memorizarmos os textos da Sagrada Escritura. É preciso vivenciar a lei do amor e da fraternidade. E, no caso, o samaritano exemplificou isso. Agora vamos lembrar que quando o rico desencarna, meus irmãos, ele precisa deixar os bens a ele confiados por empréstimo. E ele vai deixar esse bem a outros homens, não é? E também lembrarmos que há ricos que desviam toda a fortuna que lhes é concedida na vida física para a posse exclusiva da sua família, não é? Numa operação injusta, avara e incorreta, em que são lesados os demais companheiros da mesma jornada educativa na matéria. Em face do primarismo espiritual do terrícola, Ramatiz diz isso, cuja tolice o faz acumular para viver milênios, quando mal consegue viver algumas dezenas de anos da existência física. Ainda é muito rara a paz de espírito para o rico e o farto do mundo, porque ele fica demasiadamente apegado aos interesses e valores transitórios da vida física. Ademais, a riqueza quase sempre é fruto de especulação inescrupulosa dos mais astutos sobre os mais ingênuos, ou também de pilhagem conseguida através de processos em que a força
quase sempre empalidece a lei do direito. Daí, meus irmãos, a fala do mestre: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. O significado não é literal, mas uma hipérbole, né? Um exagero para mostrar que o apego das riquezas é um grande obstáculo para a fé e que é preciso desapego e humildade para adquirir a vida eterna, ou seja, a evolução do espírito imortal, através do aprendizado do Evangelho e das boas ações que realizamos enquanto estamos aqui na matéria. É isso. Agora vamos passar a palavra para a nossa querida Vânia, que tem uma bela leitura para nos ajudar nesse entendimento. Olá, amigos! Com muita alegria, vamos dar sequência ao nosso encontro de hoje, fazendo a leitura da lição 195 do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, pelo espírito André Luiz, numa psicografia de Antônio Baduí Filho. A lição se refere aos itens do capítulo 16 que nós estudamos, os itens 1, 2, e já prepara o item 7. O título da lição de hoje é Ricos. Vamos prestar bem atenção, porque a lição de hoje é um chamamento para todos nós. Há ricos que ainda não entenderam o verdadeiro objetivo da riqueza. Vocês já pararam para pensar qual que é o objetivo da riqueza? Alguns poderão dizer assim: ah, Vânia, estou nem aí, eu não sou rico. Né? Mas não é assim. Qual que é o objetivo da riqueza na Terra? Para nos levar à prática da caridade. As grandes fortunas, né, aplicadas para as pesquisas científicas em relação a doenças que afetam a humanidade, aqueles que têm indústrias, né? E essas indústrias ou esses comércios fornecem emprego para as pessoas, para que elas possam manter-se e as suas famílias. Além disso, há vários projetos culturais, educacionais. Então, a riqueza é um instrumento para que nós a utilizemos para o bem social, para o progresso e assim por diante. Vamos ver o que o André Luiz vai falar. Ouvir. Os avarentos que se debruçam sobre o cofre, temerosos de perdê-lo. Os usurários, quer dizer, os mesquinhos ou os agiotas, que se enriquecem à custa da exploração alheia. Os orgulhosos, que usam a moeda para impor humilhações. Esse chamamento nós tivemos no capítulo anterior, no capítulo 15, quando fala que nós, ao praticarmos a caridade, que nós não humilhemos o beneficiado, porque aí não há caridade, aí há esmola. Os egoístas, que têm muito e são indiferentes aos que nada têm. Então, como entender o egoísta? É aquele que faz o bem para si, que se preocupa consigo e que, por isso, prejudica os outros. Como assim, Vânia? Toda vez que nós temos oportunidade de fazer o bem, de auxiliar alguém e não o fazemos, nós estamos sendo egoístas. Certo? Os pródigos, o que quer dizer pródigo? Aquela criatura que esbanja, que gasta sem necessidade.
os pródigos que desperdiçam o patrimônio em futilidades. Futilidades, o que são? Coisas sem importância. Né? Os insensíveis que não se comovem com as lágrimas da miséria. Então, os insensíveis, né? Eles não se emocionam com a miséria do próximo, com a dificuldade em que ele vive. Ficam indiferentes, dão de ombros assim, ó, certo? Certo não, é errado, né? Certo o sentido da palavra. Os exibicionistas que sentem necessidade de mostrar a fortuna. O exibicionista é aquela pessoa que gosta de se exibir, que gosta de ostentar. Então, eles sentem a necessidade de mostrar, né? Uma joia nova, o carro novo, o celular novo, e daí por diante. Os vaidosos, o que é a vaidade? A vaidade é fruto do orgulho, da presunção, não? Os vaidosos que se vangloriam de possuir mais do que o vizinho. É a tal da comparação, né? Ah, meu vizinho está com isso, apareceu com isso, está vestindo assim. E aí o vaidoso, então, quer mostrar que ele pode mais, que ele tem mais. Os desonestos que acumulam ouro por caminhos tortuosos. Desonestos. Quem se encaixa aí? O malandro, o corrupto, o indigno. Né? Então, eles acumulam riquezas por caminhos tortuosos. Significa o quê? Caminhos ilícitos, caminhos errados, caminhos contrários ao bem. Né? E aí nós somos, ó, cheio de pessoas assim, que gostam de levar vantagem em tudo. Né? Os snobs que precisam acreditar que estão acima de todos. O que é um snob? Snob é aquele que gosta de aparecer, é um pedante, é um tolo. Né? Então, ele precisa acreditar que ele está acima de todos. Então, para isso, né, ele gosta de estar no meio das pessoas importantes, dos poderosos, né? E aí, então, ele é aquele que, no linguajar popular, é aquele que se acha o bom, se acha o insubstituível, se acha famoso e assim por diante. Ao contrário de outros ricos, que já aprenderam a lição do desprendimento, eles são agarrados às posses e surdos aos apelos do bem comum. Não surpreende, pois, que tenham dificuldade de entrar no reino dos céus, como afirmou Jesus, porque na própria terra já se afastaram de Deus. Olha que lembrança interessante, não é? Do André Luiz, no penúltimo parágrafo da lição, porque como ele relacionou todos os tipos de ricos, né, que se julgam ricos, mas ele lembrou que há ricos que são desprendidos, isto é, eles não são apegados às posses materiais, aos títulos de que dispõem e assim por diante. Por quê? Eles já entenderam que a fortuna deve ser utilizada para o bem comum. Então, nós temos muitos ricos espalhados pelo mundo que doam fortunas para pesquisas científicas, pesquisa de novos medicamentos, para tratamento de câncer ou de outras doenças graves, não é? Para investir na educação de crianças e jovens sem condições. Tá?
Então, eles dão bolsas de estudos, né? Principalmente para as universidades, né? Porque há países em que o ensino é gratuito até equivalente ao ensino médio nosso. E depois a faculdade é paga, né? Então, esses ricos financiam tudo aquilo que está relacionado ao conhecimento, ao saber, à ciência, para que aquilo possa se reverter em benefício comum, em benefício para todos, principalmente para aqueles que se encontram na miséria extrema, para aqueles que não têm acesso à escola, né? À educação, ao alimento, à água potável, quer dizer, aquela água própria para consumo, para beber, a rede de esgoto, saneamento, vacinação e assim por diante. Então, esses ricos, independente se têm ou não religião, eles se revelam como verdadeiros cristãos. Né? Eles doam aquilo que não vai lhes fazer falta, mas não humilham, não constrangem, não cobram por isso. Né? Exemplo esse que nós aqui no Brasil precisamos seguir, não é? Embora nós saibamos que existem criaturas que fazem o bem comum sem divulgarem, sem darem conhecimento disso, mas ainda há muitos que não o fazem. Então, é o momento, agora que se aproxima o Natal, de todos nós refletirmos sobre isso. Fazemos um esforço a mais, porque eu tenho a certeza de que o nosso coração vai ficar cheio de alegria, de felicidade, vai se emocionar diante de tantas situações com as quais nós nos defrontamos nas ruas, nos asilos, creches, orfanatos e assim por diante, locais onde estão reunidos crianças, jovens, idosos, muitos em situação de total abandono, que precisam do nosso aconchego, do nosso acolhimento, do nosso carinho. E também, se pudermos, o alimento para o corpo, o agasalho ou o brinquedo para a criança. Vamos pensar nisso, porque, como André Luiz disse no final, esses que ainda não souberam doar, eles já se afastaram de Deus. Tá? Por quê? O primeiro mandamento nós aprendemos. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e ao próximo como a ti mesmo. Façamos isso. Agora eu passo a palavra para a Norminha. Gratidão. Gratidão, querida Vânia. Chegou aquele momento especial da magnetização ou fluidificação da água. A essa altura já entendemos que todos estejam com o seu reservatório, né, de água num vidro transparente, para que possamos proceder à magnetização. Lembrando que essa água fluidificada, ela passa a ser um remédio, né, porque ali são depositados fluidos trazidos de laboratórios espirituais ou por nós mesmos, que podemos também fluidificá-la impondo as mãos sobre o recipiente numa prece, e que ela deve ser ingerida com muita fé, em pequenas doses, semelhantes a um cálice, porque por ser um remédio, tem que ser feita dessa forma, e umas 3 vezes ao dia, tá ok? Vamos então elevar os nossos pensamentos na prece de magnetização? Graças a Deus,
Obrigada, Senhor da vida, médico dos médicos. Permita, Senhor, que os seus mensageiros de luz aqui presentes em seu nome possam nos auxiliar, jorrando os seus fluidos nesta água, transformando-a num remédio para os corpos físicos e espirituais das pessoas que dela fizerem uso. Humildemente nós vos suplicamos que assim seja, graças a Deus. E agora, meus irmãos, para finalizarmos, vamos mais uma vez elevarmos os nossos pensamentos ao alto na nossa prece de encerramento. Graças a Deus. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade abençoada que nos foi concedida de reflexão nos seus ensinamentos de amor. Gratidão a esses guias e mentores espirituais que, em seu nome, estiveram conosco, nos inspirando, nos assistindo, auxiliando na magnetização da água, nos dando sustentação. Mas, acima de tudo, a nossa gratidão imensa ao nosso Pai Maior, que nos permitiu esse abençoado encontro. Que nós possamos, Pai, colocarmos em prática no nosso dia a dia esses ensinamentos preciosos que refletimos a cada semana no Evangelho no Lar. Permita, Pai amoroso, que as suas bênçãos abranjam a todos nós, aos nossos familiares, a todo e qualquer irmão que esteja necessitado de vós. Seja no nosso meio familiar, seja na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país ou no mundo. Que os nossos pensamentos e sentimentos possam convergir, Pai amoroso, na paz que tanto desejamos para o mundo. Que essa paz comece no coração de cada um de nós. E assim, felizes e agradecidos, Pai, nós te pedimos humildemente muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho no Lar de hoje, no Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, dando todos juntos, nos dois lados da vida, a uma só voz, e do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser, meus irmãos.